11 de abril de 1930. Hotel Magnolia, Omaha, Nebraska. A quem interessar, possa. Meu nome é Winford Leland James e esta é minha confissão. Em junho de 1922, matei a minha esposa, Arlette Christina Winter James, e escondi o corpo em um velho poço. Meu filho, Henry Freeman James, me ajudou, embora ele não possa ser responsabilizado pelo crime porque na época tinha 14 anos. Fala galera, aqui é o João. Eu hoje tô aqui pra falar pra vocês um pouquinho sobre o conto que eu li do livro Escuridão Total Sem Estrelas, do Stephen King. Eu não sou um grande fã do Stephen King, eu falo isso sempre porque eu nunca li muito dele. Os únicos livros que eu li dele foi Joyland, que foi o primeiro que eu li dele. Eu li O Cemitério, li Quatro Estações, que eu gostei muito, que aquele filme lá é... eu esqueci o nome do filme, mas vai estar aí na tela. Aquele filme lá e aquele conto, pra mim, foi incrível. Eu li também A Espera de um Milagre, que foi foi um dos primeiros também que eu li. Eu não lembro muito desse livro, mas eu lembro que eu gostei muito. Achei que foi um livro muito profundo, foi um livro que me emocionou bastante. E eu queria falar pra vocês também um pouquinho sobre esse conto, que foi em 1922, deste livro, que foi um conto que, tipo, me impactou. Foi um conto que me deixou, tipo, depois de ler, eu ainda tava pensando nesse conto. Eu ainda tava com aquela história martirizando a minha cabeça e, sério, uma história agoniante. Pra mim, esse não é um conto de terror. Pra mim, ele é um conto de horror. Ele te deixa horrorizado até depois que acaba o livro. Esse conto ele vai contar a história do Wilfred James, que ele mora nos Estados Unidos, né, na década de 1922, e ele é um fazendeiro. Ele trabalha com plantação, tem a época da plantação, tem a época da colheita, e a vida dele depende disso. A vida dele depende da... O sustento deles, na verdade, depende disso. Depende da colheita, depende da plantação. Só que o Wilfred, ele tem uma fazenda, até que é grande, não tão grande quanto ele queria, mas a esposa dele recebe de herança umas terras, umas milhas ali, né? Umas terras ali, que é ao lado das terras dele, e ela ganha de herança essas terras. Só que a esposa dele, que se chama Arlette James, ela não gosta de viver nessa vida de viver essa vida rural, essa vida de roça. Ela O sonho dela é ir para a cidade. Ela quer ir para a cidade, quer morar na cidade e ela quer abrir uma loja de roupas, né? Uma loja lá onde pode vender roupas. E o Wilfred, depois que ela ganha essas terras, ele fica alucinado. Ele quer essas terras, ele quer anexar essas terras a dele. Ele quer anexar essas terras a dele para ele poder ampliar a plantação dele. E assim ele tem mais lucro, né? Só que a Arlette, ela, como ela é a herdeira das terras, a decisão é dela. Ela não quer de jeito nenhum ficar nessa vida. Ela quer ir para a cidade. E nisso ela decide se separar dele. Só que eles têm um filho, se eu não me engano, tem 15 anos, que é o Henry James. E o Wilfred, ele acaba manipulando o filho dele. O filho dele já meio que não quer ir pra cidade, porque ele estuda numa escola ali rural, onde ele tem os amigos dele, né? Ele tem a vizinha dele, que a vizinha dele é filha de um amigo também do Wilfred. A filha dele é filha de um amigo do Wilfred. Eu não lembro o nome desse amigo, vai estar passando aí na tela. E ele meio que é apaixonado por essa menina e tal. Então ele não quer se afastar dessa vida. Ele quer viver ali na vida rural, na roça ali, no meio das plantações. E o Wilfred, ele se aproveita disso e acaba manipulando o filho dele. Nisso que ele manipula o filho dele, os dois acabam tomando uma decisão drástica, que é assassinar a esposa. Gente, isso não é muito spoiler não, gente, porque pra mim o mais importante desse livro são os fatos que vão acontecendo depois de tudo isso, e não o que acontece antes de tudo isso, entendeu? E ele acaba assassinando a esposa junto com o filho. Gente, é uma cena terrível, uma cena horrorosa, essa cena do assassinato, uma cena muito pesada. O Stephen King, pra quem conhece, sabe que ele detalha muito bem essas cenas. É uma cena horrível, sério, uma cena perturbadora. E depois que ele
mata a esposa dele, ele joga ela num poço, um poço desativado, um poço seco já, que tem no fundo da casa deles. Ele joga joga a esposa dele desse poço lá e depois ele arruma um jeito que vocês vão ver que é um jeito até muito ridículo, muito perturbador também de tampar esse poço. Ele tampa esse poço. E, gente, isso é só o começo da história, porque depois vem todos os fatos. A parte mais perturbadora do livro é o arrependimento. Esse livro vai falar bastante sobre arrependimento, sobre tormento mesmo, por causa que ele vai sofrer muito depois que ele matou a esposa dele, com culpa, com perturbação. Nesse livro vai ter assombração. E eu confesso que depois de que eu li esse livro, eu nunca mais vi um rato do mesmo jeito. É um livro perturbador, gente. E a Netflix, ele fez um filme. Eles fizeram um filme que renderam bastante críticas, bem controversas. Muitos gostaram, muitos não gostaram. Eu acredito que a maioria das pessoas que não gostaram do filme foram as pessoas que não leram o conto antes, né? O conto, eu não acredito, não sei se é um conto ou se é uma novela. Eu acho que tá mais pra uma novela, não tá muito pra um conto não. Mas eu acredito que as pessoas que não gostaram foram as que não leram esse conto. E pra quem leu o conto, sabe que o filme foi até bem fiel. Eles não retrataram tanta coisa assim, mas o filme foi bem fiel ao livro. Tão perturbador quanto o conto. E, sério, esse conto pra mim foi excelente. Excelente mesmo. E, sério, eu dou 5 estrelas pra esse conto e vocês precisam ler, gente. Eu nunca, como eu falei, eu não li muito do Stephen King e eu tenho mais vontade de conhecer esses contos, esses lados, assim, onde ele escreve histórias mais curtas, né? Não escreve aqueles calhamaços como It, a coisa que eu já falei milhares de vezes pra várias pessoas que eu quero ler esse livro, mas eu acho que eu não tô preparado ainda pra ler esse livro, pelo fato dele ser muito grande. Eu acho que eu vou desistir bem rápido de ler ele. Então, o próximo conto que eu quero ler vai ser O Garotinho Malvado, que tá no livro O Bazar dos Sonhos Ruins. Diz que é um conto muito perturbador, que diz que vai contar a história de um homem que ele mata um garoto, uma criança. Ele, tipo, descarrega a arma em cima dessa criança, mas só que as pessoas não sabem o porquê. E ele tá no corredor da morte. E aí ele vai contar o porquê que ele matou esse menino. Aqui o conto, O Garotinho Malvado, página 111. Eu queria ler o livro já desde o começo, mas eu acho que eu já vou pular pra esse conto. E assim que eu ler esse conto, eu trago a resenha, gente, porque eu tô muito impressionado com esse lado do King, o fato, a genialidade dele de escrever esse conto, tá? Eu quero trazer mais contos aqui pro canal, então peço por gentileza pra vocês se inscrevam no canal, tá? Eu sei que eu tenho poucos inscritos, mas eu tenho fé que eu vou conseguir mais inscritos, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, deixe seu joinha, e é isso, pessoal. Obrigado.